Olá pessoal da Hidros, nesse vídeo eu vou estar continuando o assunto análise econômica de projetos e vou estar tratando do fluxo de caixa do projeto. Em um vídeo anterior vimos o fluxo de caixa operacional e neste vídeo eu vou estar adicionando a este fluxo de caixa operacional os outros dois componentes, o de despesas de capital e o capital de giro. O fluxo de caixa operacional, vimos neste vídeo anterior que envolvia a contabilização das receitas operacionais, que se transformam em fluxo de entrada de caixa, a contabilização dos custos operacionais e dos impostos de renda ou do imposto de renda, que correspondem a fluxos de caixa de saída. Um segundo componente do fluxo de caixa do projeto é conhecido como despesa de capital ou gastos de capital. Está muito associado à sigla de origem inglesa, CAPEX, despesa de capital. As despesas de capital correspondem aos desembolsos para investimento em ativo imobilizado, são equipamentos, ativos fixos que vão ser utilizados ao longo de múltiplos anos, ou investimentos em intangível, que corresponde aos investimentos, por exemplo, em marcas, patentes, sistemas operacionais, aquilo que não é considerado como físico. As despesas de capital também podem considerar eventuais receitas decorrentes da revenda de ativos que estavam em uso. Isso seria bastante comum quando temos um projeto de substituição de equipamentos. Neste caso, então, a receita de revenda seria um fluxo de entrada, enquanto que os investimentos corresponderiam ao fluxo de saída. Havendo uma receita líquida de revenda, considera-se que nesta receita líquida já estaria subtraído o imposto sobre ganho de capital, onde o ganho de capital é a diferença entre o valor da receita de revenda e o valor contábil daquele ativo que estaria sendo revendido. O terceiro componente é chamado capital de giro, que corresponde aos investimentos necessários para que ocorram as operações do projeto. Esse investimento em capital de giro ele se transforma inicialmente em uma reserva de caixa para que o grupo empreendedor ou a empresa responsável pelo projeto seja capaz de realizar as compras dos materiais necessários, pagamentos das diversas despesas operacionais, considerando-se bastante comum que somente lá adiante o fluxo de caixa de retorno decorrente das receitas de vendas finalmente apareça no caixa da empresa. Normalmente, este capital de giro está associado a prazos operacionais. Da seguinte forma: quanto maior o prazo necessário para que ocorram as operações, prazos de estoques, prazos de recebimento das vendas, quanto maiores forem esses prazos, maior o investimento necessário em capital de giro. Um aspecto importante desse investimento em capital de giro é que, teoricamente, se considera que ele retorna ao caixa, ou seja, toda aquela reserva de capital para o pagamento das despesas retorna ao caixa quando ocorre o recebimento das vendas lá em data futura. Então, temos que considerar neste capital de giro o desembolso inicial, sinal negativo, ou seja, uma saída de caixa, e a sua recuperação ao final do projeto, o que corresponderia a uma entrada de caixa.
Num vídeo anterior, onde eu apresentei o fluxo de caixa operacional, eu ilustrei com essa situação, a título de exemplo, um projeto de investimento de um horizonte de 10 anos, ou uma receita operacional que foi calculada em bases anuais de 9 milhões e culminava finalmente com um fluxo de caixa operacional de 843.200. Bom, aqui numa planilha do lado, eu apresento esse fluxo de caixa operacional ocorrendo do ano 1 até o ano 10 de operações. Então, o fluxo de caixa operacional que aparece nessa planilha está com o seu valor totalizado na linha 13, do ano 1 até o ano 10. O fluxo de gastos de capital e o fluxo de capital de giro normalmente envolvem desembolsos iniciais. E aqui estamos trabalhando com um modelo simplificado, onde supomos que o primeiro ano, classificado aqui, batizado como ano zero, seria aquele onde ocorreria a preparação de toda a infraestrutura, eventuais compras de equipamentos e o investimento em capital de giro. Então, nessa minha planilha, que corresponde ao modelo para a elaboração do fluxo de caixa, a coluna ano zero ou data zero é aquela em que eu estou registrando, por exemplo, na linha 3, as despesas de capital, fluxo de caixa de saída, sinal negativo, decorrente da compra de equipamento, que está aqui na linha 2. Nesse projeto, nós não tínhamos a revenda de equipamentos. Então, o valor das despesas de capital correspondeu simplesmente ao desembolso decorrente da compra dos equipamentos. O investimento em capital de giro, o fluxo de capital de giro, por sua vez, eu estou representando aqui na linha 4. Também um fluxo de saída, um fluxo com sinal negativo. Esses dois totalizados fazem com que o fluxo de caixa do projeto no ano zero seja negativo, menos 6 milhões de reais, em função do investimento em OPEX, capital de giro, e CAPEX, despesas de capital. Está faltando eu comentar aqui que ao final do projeto nós temos a recuperação do capital de giro ao valor teórico de 1 milhão. Então, o nosso fluxo de caixa do projeto, para este exemplo, corresponde a um desembolso inicial de 6 milhões, decorrentes das despesas de capital e do capital de giro, um fluxo correspondente integralmente ao fluxo de caixa operacional do ano 1 até o ano 9, e no ano 10, o somatório do fluxo de caixa operacional com a recuperação do capital de giro. Okay? Bom, com este fluxo de caixa do projeto é que nós podemos realizar algumas análises importantes do ponto de vista econômico. Podemos calcular o tempo de retorno ou payback desse investimento, podemos calcular a taxa interna de retorno, podemos calcular o valor presente líquido e assim por diante. Então, vamos estar comentando essas técnicas aplicadas a esse exemplo ou a outros exemplos em um próximo vídeo. Um abraço a todos.